Eu quero, primeiramente, agradecer o convite do Ético e do Instituto Fernando Henrique Cardoso. É uma grande honra, uma grande satisfação, uma felicidade falar para tantas pessoas que não só são os meus amigos, mas pessoas que eu também admiro muito, algumas que foram muito importantes da minha formação intelectual. O título desse trabalho é em torno da transgressão à brasileira. E eu hesitei, como todos nós hesitamos, porque é um tema que me parece extremamente complexo, muito difícil de abordar sociologicamente, se a gente tem consciência dos nossos preconceitos em relação à transgressão, evitar um viés reducionista, né, reduzir a transgressão a algum paradigma pré-estabelecido, e buscar um discernimento que eu acho que é fundamental no caso do Brasil e no caso da elite brasileira, que não existe entre fazer uma coisa mais comparativa. Está na hora de começar a comparar o Brasil com outros países, né? Em vários níveis, né? E a comparação leva, evidentemente, à descoberta de coisas que são comuns a todos, mas que são singularidades específicas do caso brasileiro. Eu acho que no caso brasileiro a transgressão tem especificidades, né? E ela exige, a meu ver, um outro ponto que eu acho que é importante. Quando a gente entra, eu acho que é muito feliz essa reunião, é uma reunião importante, a gente entra naquilo que, para mim, pessoalmente, constitui certamente o tema central da modernidade brasileira. A relação igualitária entre pessoas e normas impessoais, os modos pelos quais as leis são concebidas e aplicadas na nossa sociedade, não só apenas concebidas, mas o problema da aplicação da lei, não é? Que constitui o que nós chamamos de modernidade e que está presente em alguns países que nós tanto admiramos, não é? O conceito de transgressão, porque eu sou antropólogo e aprendi a fazer isso por viés profissional, é procurar no dicionário o que é transgressão, dar uma olhada para ver o que existe numa antropologia da transgressão, se existe alguma coisa comparativa. A ideia de transgressão é uma ideia de ultrapassagem, é um rompimento, né? Pode levar à corrupção ou não, como o Zé Murilo acentuou muito bem, né? Provavelmente é melhor do que corrupção, mas ele leva a pessoa para um outro espaço, para um território qualquer, né? Um lugar que, no caso da maioria das sociedades humanas, é considerado pela sociedade, né, imperativamente, às vezes ou não, como um lugar do pecado, o lugar do crime e o lugar do tabu. Coisas que também, para nós, passam, né, em brancas nuvens, porque ninguém se preocupou em fazer essas distinções na sociologia clássica brasileira que a gente leu. Poucas pessoas fizeram isso, e poucos intérpretes do Brasil tentaram interpretar o Brasil através de leis, da relação da sociedade com a lei. O sujeito dessa exposição não é o brasileiro. Eu nunca falei do brasileiro. O sujeito é a sociedade brasileira, é uma entidade diferente. É a sociedade brasileira que produz um tipo chamado brasileiro, ao qual, reificadamente, nós atribuímos determinadas coisas. O brasileiro é isso, é aquilo. Não estou falando da sociedade brasileira, que, evidentemente, tem a capacidade, não é, de produzir determinados tropos sociológicos, ou culturais ou ideológicos. Então, esse ponto também é importante. Quando nós falamos de transgressão, nós entramos no caminho, né, numa arena onde a gente encontra o abuso do poder, né, a deficiência de instituições destinadas a combater e a corrigir, não é, os atos criminosos. E no caso do Brasil, acredito eu, uma característica brasileira, é uma discussão muito mais centrada em quem cometeu as ações do que propriamente naquilo que conduz, não é, no que é a ação propriamente dita. Nós estamos menos interessados em discutir as ações, o delito, mas muito mais interessados em especular como que aquela pessoa cometeu, como é que foi cometido, etc, etc. Esse é um ponto que eu acho que é importante. Um outro elemento é a disfarçatez, a arrogância que denuncia uma sociedade profundamente aristocrática e que até hoje se recusou a lê-la dessa maneira. Há uma recusa sistemática da elite brasileira em se ver como uma sociedade profundamente aristocrática, onde em todos os momentos a gente se diferencia sistematicamente, não só dos pobres, é óbvio, isto é o trivial do trivial, mas nos diferenciamos uns dos outros,
aristocraticamente, como também os pobres e a classe média se diferenciam uns dos outros, sistematicamente. Ou comprando um carro melhor, fazendo um muro mais alto, ou desrespeitando. Basta morar num condomínio ou assistir uma reunião de condomínio para ter o exemplo terrível e claro dessas pequenas distinções que a gente faz a todo momento. Né? E, finalmente, retomando muita coisa que eu escrevi, porque me preocupei com isso bastante no meu trabalho, instituições sociais que, no caso do Brasil, me parecem complicadíssimas de você configurar analiticamente, como é o caso da malandragem. Não é o malandro, não é o malandro, é a malandragem. É uma maneira de navegação social em que você rompe a lei, mas não rompe. Você cria situações de ambiguidade. Isso é diferente do malandro. O malandro é o tipo social que o Chico Buarque disse que não existe mais, que era malandro federal. É federal, sim. Né? Inclusive saiu do regime militar, estava em Brasília na época que o Chico escreveu. Nunca o Chico acertou tanto. Né? Acertou em cheio. Virou um malandro federal, que é os malandros que estão em Brasília. Eu não estou falando de malandro, estou falando de uma outra coisa. Estou falando de uma instituição, de uma maneira em que você vai de um lugar, de um cálculo social, de um tipo de ação social caracteristicamente brasileiro, que contempla, não é, um certo rompimento da lei, uma certa visão da lei, que a lei é contra mim, que eu tenho direito, de alguma maneira, de driblar essa lei como um jogador de futebol dribla um jogador de futebol inimigo. E isso é socialmente aceito, porque se não fosse, nenhum de nós nessa sala teríamos praticado algum ato de malandragem, e todos nós praticamos. Não é? Sistematicamente. Não vou pedir para ninguém levantar a mão, porque fica achando que tem um ex-presidente da República aqui, pô. Um negócio complicado. Falar essas coisas é complicado. Nós estamos aqui, todos somos sociólogos. Não tem presidente. Não tem presidente. Então, uma outra instituição que é difícil, outra, malandrar o jeitinho, sabe quem está falando, que eu estudei detalhadamente, vou voltar a falar nisso, e para não falar de um ritual, por exemplo, como o carnaval, que não entra em nenhuma análise política, nenhum cálculo político, um cálculo gerencial. Pô, uma sociedade que se desconstrói todo ano com um carnaval que para o país inteiro e vira tudo de cabeça para baixo, em que toda a racionalidade econômica vira de cabeça, os empregados todos gastam o dinheiro que acumularam durante o ano para comprar uma fantasia. Isso não está dizendo nada sobre o Brasil, cara. Isso não significa absolutamente, não tem significado simbólico. Isso não existe. Quer dizer, nós vamos continuar a não analisar isso. Realmente, essas são... O que ritual é? O que é comemorado no carnaval? Porque no 7 de setembro, a queda da Bastilha, eu sei o que está comemorando. Tem um sujeito. O que o carnaval comemora? O que está em jogo no carnaval? Por que tem que ser celebrado? Alguém pode mudar a data do carnaval? O carnaval, inclusive, tem uma data ligada ao calendário católico. E nós hoje somos ateus, ou evangélicos. Nós temos uma festa importante. A apreciação sociológica, o prisma sociológico para um ritual como o carnaval é um problema teórico de considerável importância para ser estudado diante de uma sociologia que se formou dentro da burguesia europeia e iluminista, em que tudo era racional, em que a racionalidade é que domina, isso é kantiana, iluminista, e que se desenvolveu a partir daí puritana depois, não é? Que é toda a sociologia, você não existe nada sobre rituais orgiásticos, etc., que é o caso do carnaval, a não ser quando você pega alguma coisa na obra do Freud. E o Freud é um problema seríssimo para qualquer construção de ordem baseada em racionalidade. O Freud não pode entrar, porque quando o Freud entra, desmorona tudo, porque ele mostra que tem coisas que nós fazemos sem saber. E isso é inadmissível, não é, dentro da teoria econômica moderna. E da teoria política moderna também. Não é? Então, essa malandragem, por exemplo, como prática, essa forma essas instituições que levam a uma duplicidade ética que eu usei no livro Carnaval e Malandro dos Heróis, quando tentei entender o sábio com que ele está falando, inspirando-me no Weber, né? Há uma ética dúplice e que, diante de pressões universais que existem no Brasil, regras universais, conduzem a esse intolerável sistema, acho que hoje é intolerável, sistema de 2 pesos e 2 medidas que foram colocados por todos os meus companheiros de mesa. Não é? Essas situações paradoxais, se não incompatíveis. Não é? Como é que você vai resolver esses problemas?
porque você tem, se você olhar de um lado é legal, de olhar do outro não é legal. Se olhar de um lado pode fazer, do outro lado não pode fazer. Então é essas situações que correm no Brasil de hoje, né? A malandragem como prática social conduz não somente a uma dialética entre a ordem e a desordem, eu cito como Zé Murilo, o Antônio Cândido, clássico artigo do Antônio Cândido, dialética da malandragem, né? Mas é preciso dizer que ordem e que desordem são essas, como é que são constituídas, né? Porque elas não são estanques, né? A ordem penetra a desordem e elas estão interpenetradas. É difícil separar, em muitas situações, a ordem da desordem, né? E no caso, no nosso caso, né, a relação entre a ordem e a desordem também é importante, porque depende de quem é que faz esse relacionamento, não é? Essa exclusão, você é isso, é aquilo, no caso do Brasil, é extremamente complicado, né? Eu, como estou com um tempo limitado, e eu planejei um trabalho para ler, mas não posso ler, porque não vou ter tempo de fazer isso, né? Eu vou pular para um ponto que eu considero importante, mas falei também do trânsito, o que acontece do trânsito, onde você tem essa passagem entre a ordem e a desordem encorajada institucionalmente, senão por um estilo de dirigir, né, que, a meu ver, o problema fundamental é uma situação em que a igualdade, em que os motoristas brasileiros, que são socializados através de valores hierárquicos e aristocráticos, se veem diante de situações constitutivamente igualitárias. Não há como, no trânsito, você escapar do fato de que todos os automóveis são iguais perante a determinadas regras que valem para todos. Mas aí vem as tentativas de fazer a gambiarra, né, de você ultrapassar o sinal, e todas as razões, se você fizer uma pesquisa, e eu estou fazendo uma pesquisa em relação a isso junto com o Futura lá de Vitória, para o Detran de Vitória, e todas as situações ligadas a isso são situações particulares, são as exceções, e nós somos criados com exceções. Se nós observarmos como é que nós criamos nossos filhos e nossos netos, todos nós criados com exceção, né? Na mesa, o Juquinha come o arroz em cima do feijão, o outro come feijão em cima do arroz, o outro tem um ovo não sei o quê, o outro é o ovo cozido, o ovo é o bife. Então, realmente é preciso a gente começar a pensar melhor, né? Fazer um trabalho mais profundo de autocrítica, não é só do sistema legal, do sistema do desenho do Estado, etc., mas de como é que essas coisas são implementadas e quem as implementa. Porque você faz a reforma do Estado, né? Faz o Estado, constrói o Estado novo, mas quem são as pessoas que vão ocupar o lugar nesse Estado novo? Eles são marcianos? São importados do planeta Marte? Nós fizemos uma Constituição inspirada na Constituição francesa. Maravilha. Mas onde é que estão os franceses para cumprir a Constituição? O Código de Trânsito é uma mistura perfeita, o Zé Murilo citou um belíssimo exemplo. O Código de Trânsito brasileiro é uma síntese do códigos de trânsito americanos e de outros países, é uma síntese brilhante. Só quem é que implementa o Código de Trânsito e quem vai honrar esse Código de Trânsito? E aí acontece um outro fenômeno que é interessante, né? Que é a questão de que você muda o Estado, mas você não preparou a sociedade para esse Estado que você está mudando, que é um dos problemas fundamentais no caso do Brasil. E Gilberto Freire diz isso em Ordem e Progresso. A República, os republicanos mudaram tudo, só não fizeram uma coisa: preparar a sociedade para as mudanças que eles estavam fazendo, que eram mudanças radicais. Então esse é um ponto fundamental. Então nós temos que nos educar para essas mudanças, ou então as mudanças continuam a fazer o papel de miragens no nosso horizonte, e o jeitinho, o sabe com quem está falando, todas essas instituições continuam a operar entre nós. Eu quero contar uma história. Do meu entender, eu acho que não é por acaso que a gente está fazendo uma reunião para discutir transgressão, talvez pela primeira vez no Brasil. Porque quando eu escrevi o Sabe o que está falando, a minha sociologia foi considerada reacionária e marginal, porque eu devia estar estudando operários e camponeses. Não existe no Brasil, né? Mas eu devia estar estudando os camponeses. Pô. Eu estou procurando. Os meus colegas desistiram. Os que faziam estudos de camponeses desistiram. Mas eu tinha que estar estudando operários, porque eu estava estudando carnaval. Então, e sabe quem está falando. Não é? Então, eu fui
eu fui marginalizado por causa disso. Mas eu acho que naquela época não havia clima. Mas eu acho que hoje existe um certo desespero por parte de uma determinada camada social, se não de todas as camadas sociais, sejam eles os pobres, classe média, ou pessoas de elite ou ricos, com a questão da transgressão, porque ninguém aguenta mais a falta de limites que existe em todos os lugares, em todas as dimensões da vida social. Então eu quero contar uma história, que é uma história interessante, porque é uma história de moral, que é o seguinte: é uma anedota que se contava na época da inflação. Né? E na época da inflação a história é que Deus apareceu, né, para os 3 presidentes daquela época, eram mais importantes, de 3 grandes países. O presidente americano, que na época era o Ronald Reagan, apareceu para o Gorbachev e apareceu para o Sarney. Inflação brasileira disparada. E diz para eles: vocês têm direito a cada um me fazer uma pergunta, que eu vou responder. E vou responder sinceramente. E o Gorbachev perguntou: escuta, Deus, quando que a União Soviética, afinal, vai conseguir ultrapassar o problema das minorias étnicas e o problema do centralismo comunista, stalinista, etc. Meu caro Gorbe, né? Deus, meu caro Gorbe, um dia tudo isso será superado, porém não será na tua administração. O Gorbachev ficou tranquilo, foi embora. Chegou o Ronald Reagan e perguntou sobre o problema racial americano, que não conseguiam, né? Bigotry, nós não conseguimos vencer isso. Será que um dia venceremos, Deus? Deus falou: Ronnie, calma, um dia vocês vão superar isso, mas não será na tua administração. Aí Sarney apareceu, né, e perguntou: Deus, e a inflação brasileira? Quando é que nós vamos resolver? E Deus respondeu para o Sarney: caro Zé Sarney, tenha calma, um dia vocês vão resolver o problema da inflação, porém não será na minha administração. Bom, o plano real... Outro Deus aí. Sim, não. Bom, não, Essa é boa, viu? porque, veja bem, é uma bela piada. É uma piada. A piada é interessante porque na mentalidade brasileira tradicional que perdura até hoje, nós não temos jeito. Vou participar agora na Bienal do Livro. O Brasil tem jeito? Tem jeito. Foi feito o Plano Real. Como é que ele foi feito? O livro do Fernando Henrique é um livro interessante, inclusive, porque tem uma visão de dentro, de uma percepção de dentro, como é que foi feito. E a mudança estrutural que causou, que, a meu ver, explica muito a nossa reação atual, contemporânea, com o problema da transgressão. Porque nós resolvemos um problema fundamental e instituímos com o real uma governabilidade que ultrapassou, que penetrou todas as classes sociais. Você tem uma moeda estável, obrigou o governo que sucedeu, que dizia que não ia dar certo, ou foi obrigado a dar continuidade. Então, pela primeira vez na história da República, você tem uma continuidade numa área absolutamente fundamental, numa sociedade globalizada e que tem mercado, e você tem pela primeira vez uma demanda de racionalidade capitalista funcionando a todo vapor e dando certo. Mesma coisa na Argentina. Estive na Argentina em maio, com José Nun. Também os argentinos também estão loucos, porque são todos violentamente antiliberais, mas estão ganhando dinheiro. Então a situação é complicada. Então, o que está em jogo aí? Eu acho que se deu certo em algum lugar, se essa piada de Deus acabou, você pode acabar com a outra, que eu não contei no paper, mas que vou contar porque eu tenho que tornar uma longa história curta, que são os 5 náufragos, 2 brasileiros, um inglês e um russo, e 2 cínicos num barco à deriva no Oceano Atlântico, e o cara disse para o outro assim: você quer apostar que eu faço todo mundo cair dentro d'água? Disse: mas como? Os caras, nós estamos à deriva, cara, no meio do oceano, sem água, sem comida. Eu vou fazer, você quer ver? Chamou o inglês e falou: as tradições da marinha inglesa demandam que o senhor pule na água. O cara, o inglês, na mesma hora, fez continência e pulou. Chamou o russo, que era o outro nórdego, falou: você se lembra? Você é comunista? Sim, stalinista, claro. Pois então, o Partido Comunista Russo, as tradições, pule na água. O cara pulou. Os 2 americanos, foi a maior tranquilidade. Virou para os 2 e disse: olha,
a um seguro de vida de 5 milhões de dólares se você pular na água. Os dois pularam. E para os brasileiros, que eram 3 que estavam conversando, o que ele falou? Os brasileiros não estavam nem prestando atenção. Quem é que estava caindo, o que estava acontecendo. Disse, olha, é proibido pular na água. Eles pularam. Eu estou contando por causa de você. Eu estou contando essa piada por causa... Eu pensei que você fosse contar. Eu não quis contar, pô. Enfim, um outro pedaço desse trabalho que eu espero que vocês leiam, são as percepções, relativas às percepções das transgressões, né? A facilidade com que nós ultrapassamos, nós dirimimos as percepções, aquilo que é grave para o outro passa a ser uma falta banal quando é feita por nós ou por um amigo nosso. Então há uma relatividade aí que tem um valor que a gente tem de começar a olhar com mais, com mais sinceridade, não é? E começar a discernir que isso não é uma coisa, não é só uma coisa que acontece. Ontem surgiu isso, não é uma coisa que acontece em todos os países têm malandragem. Sim, em todos os países em todos os países existe jeitinho, mas o jeitinho como um valor, o jeitinho como um marco de identidade é brasileiro. E isso tem um significado, pode ser que exista em outros países. Não é? Mas eu sinto dizer, como é que é o Brasil? No Brasil é um país que se pode fazer o que você quiser e dentro de certas circunstâncias não te acontece nada. E depende muito de quem fez. Então eu acho que esse é um problema interessante, sociologicamente relevante, não é? E eu acho que fica presente também, uma coisa que o Zé Murilo falou, essa relação entre lei, entre o Estado e sociedade, e uma crença, que é uma crença, eu diria até primitiva, em relação a visões de sociedade, que tem muitos grupos no Brasil. Eu acredito, inclusive, que o povão é talvez o maior defensor disso, ou o maior defensor dessa ideia, de que é possível realmente criar uma sociedade que não tem transgressão nenhuma. E quando você tem um transgressor, você mata, você elimina o transgressor. Como se a gente pudesse criar um regime em que você não tivesse diuturnamente trabalhar nele, sobretudo se ele é um regime igualitário e democrático. Essa democracia em construção ainda não entrou na cabeça da elite brasileira. E não entrou na cabeça do povão, porque quem projeta as coisas para o povão somos nós. Não é o povão que inventa. Isso tudo está projetado por nós. Vale o que não vale um mensalão, não é? Um Supremo Tribunal. Como é que as pessoas percebem essas transgressões todas que acontecem e que ninguém sofre punição nenhuma. As pessoas são presas e o juiz manda soltar. Essa complicação jurídica que caracteriza o sistema brasileiro e que o Falcão colocou aqui muito bem. É um negócio complicadíssimo. Como é que você faz isso? Como é que você resolve? Então, esses são os pontos que eu toquei. Regime do privilégio. E coisas que há 30 anos passados eram coerentes, Zé Murilo também tocou nisso, tangenciou isso, e que eram perfeitamente legítimas, não são mais legítimas. Né? Para finalizar, eu acho muito complicado você gerenciar patrimonialmente um país que hoje está completamente informatizado e que o acesso à informação é universal. Acho muito complicado. Tem uma defasagem aí, tem alguma coisa aí que não funciona. Porque os caras têm que começar a pensar. Antigamente, ninguém tinha telefone. Hoje, não só nós temos telefone, mas os logs dos telefones, as pessoas têm acesso. Então, a Polícia Federal pega e desmascara todo mundo. Então, o que está acontecendo, e que eu acho que acelerou esse processo, né, a discussão da transgressão, a transgressão como um problema sociológico legítimo, não era um problema sociológico legítimo na sociologia brasileira. Não era, porque era um problema de classe social e o dia que determinados grupos ocupassem o poder, a corrupção ia acabar automaticamente. Não é verdade. Não é? Então, eu acho que o que acelerou é, primeiro, uma experiência em que o Estado funcionou com a moeda. Uma igualdade de todos perante essa moeda, que é fundamental. Um meio universal de troca que ajudou a governabilidade e que ajuda na transação, é um sistema de tradução mútua de valores, inclusive da percepção da corrupção, que no regime hiperflacionário você não tem. Esse ponto é um ponto extremamente importante. Em primeiro lugar,
Então, em segundo lugar, se aconteceu isso, se você tem igualdade em alguns lugares, por que não tem em outros também? Eu acho que essa é uma questão importante para a gente discutir aqui. Finalmente, eu introduzo uma coisa, ultrapassando o meu tempo, que é uma questão que eu acho importante para ser discutida, que é a questão de culpa e vergonha em relação à transgressão. Como é que a pessoa se sente quando se pega transgredida, quando comete o delito? Ela se sente culpada ou se sente envergonhada? E no caso do Brasil, o sistema eu não sei se a gente ultrapassou, né? Se a gente chegou, se a gente foi da vergonha para a culpa, ou se a gente continua usando os dois. Provavelmente continuamos usando as duas coisas. O cara se envergonha muito mais do que se sente culpado, e aí tem as combinações possíveis. Você pode se sentir envergonhado e não se sentir culpado e não ter vergonha nenhuma, porque a vergonha é um sentimento, como mostrou a Ruth Benedict estudando o Japão, tipicamente relacional e está ligado à síndrome da honra, etc. A vergonha é o seguinte: se o outro sabe, e dependendo de quem sabe, eu me envergonho. Se ninguém sabe, não há vergonha nenhuma. E isso se liga à maneira como a transgressão aparece no cenário político brasileiro, que aparece como escândalo, não aparece como uma coisa normal. Esse também é um ponto importante. Não é uma coisa corriqueira, como é uma pessoa ficar doente. Ficou doente, a gente fica doente. As sociedades têm problemas em relação à lei, não existe nenhum sistema que não tenha. Agora, a maneira como nós tratamos, primeiro, tem que explodir o sujeito, porque a gente já sabe que se a gente não, pelo menos ele passou pela vergonha de ser denunciado, porque ele não vai ser preso. Há uma correlação entre a deficiência, né, a ineficiência do tecido legal para quem comete determinados delitos e a maneira como esse delito aparece, é desenhado, etc., com as consequências, algumas das quais perversas, como, por exemplo, dizer que a gente precisa, então, calar os jornais, destruir a imprensa. Né? De qualquer maneira, era isso, a gente vai trabalhar, isso aqui vai ser trabalhado, deve sair uma publicação, e a única coisa que eu pediria encarecidamente a vocês é o seguinte: leiam o trabalho, porque são duas maneiras diferentes de você fazer a exposição oral, né? Eu pensei em fazer alguma coisa como o Joaquim faz. Eu vou botar isso em PowerPoint e vou fazer, que é muito melhor, mas eu não fiz, então pago o preço por isso. De qualquer maneira, muito obrigado e